Muito bem. O nosso tópico dessa semana é a história do ensino da língua portuguesa no Brasil, tá? Nós vamos ler lá, né, o nosso material na plataforma, que faz uma espécie de retrospectiva, né, de como o ensino da língua portuguesa evoluiu ao longo do tempo aqui no Brasil, certo? Então, eu gostaria de perguntar algumas coisas para vocês. Primeira delas, vocês têm alguma ideia de quando foi o primeiro registro do ensino de língua portuguesa aqui no Brasil? O que é que vocês acham? Quando foi que começou esse ensino de língua portuguesa? E como era que ele era? Hoje não, Andrei. Em 1800. Estou chutando. 1800. Você está chutando? E como era esse ensino? Eu acredito que foi a tentativa de catequização, né, por parte dos clérigos, dos índios, Certo. não sei. Mais alguma ideia? Vocês não estudaram, né? Vocês não leram nada, né? Muito bem, Professor, gente. posso dar um chute, Pode. assim? Só uma coisa que eu li, até li num outro texto. Você gosta de futebol igual o Andrei, né? Vai chutar. Pode falar. Quando foi oficializado a língua portuguesa no Brasil, lá depois com o Marquês de Pombal, com a expulsão dos jesuítas, eu acho que a partir daí começou a dar-se início. E como era esse ensino? Porque prestem atenção, eu não disse oficializado, né? Eu disse o primeiro registro de que se tem conhecimento. Mas vocês estão certos, né? A primeira forma, vamos dizer assim, a primeira ação de ensinar a língua portuguesa foi durante a catequese dos índios pelos jesuítas, tá? Então, vocês sabem que quem desembarcou aqui no Brasil foram os padres jesuítas. E depois que aquela primeira tentativa de contato, né, com os índios, aquela coisa toda, se rezou a primeira missa, certo? E aí os jesuítas começaram a alfabetizar os índios, né, a catequizar e alfabetizar os índios. Então, naquele momento, era única e exclusivamente uma alfabetização, tá? E aí, como era feito isso? Logo depois disso, o que foi que aconteceu? Alguém sabe dizer? Foi com a criação das missões dos jesuítas, professor, que continuou o ensino da língua? Sim, mas como era esse ensino? Eles ensinavam português de que forma? Contextos religiosos. Não. Eu não sei, professor. Bem, a gente não sabe se eles usavam textos só religiosos, né? Mas o fato é que eles ensinavam português através de uma outra língua. Qual era essa língua? O latim. O latim, exatamente. Ai, Andrei. Bom, então é isso, tá? Os primeiros ensinos, né, os primeiros ensinamentos de língua portuguesa de que nós temos notícia foi através do latim, tá? E aí vocês pensem um pouco que aquilo foi uma coisa assim bastante engessada, né? Porque nós precisávamos de uma referência, certo? Que era amarrada. Então, esse português, ele era um português, vamos dizer assim, bastante arcaico, certo?
ou que foi se tornando arcaico com o passar do tempo. Bom, a gente não vai se deter em todos os momentos, né, dessa ação de ensinar português ao longo da história. Vamos falar rapidamente sobre os principais, depois eu mostro a folha para vocês, a gente conversa um pouquinho e vocês, então, podem fazer as perguntas que vocês quiserem fazer. Mas vejam, com o passar do tempo, o que foi que começou a acontecer? Começou-se a sentir a necessidade de libertar o português do latim, correto? Porque não era possível, certo, continuar daquele jeito. Era muito difícil você amarrar a língua portuguesa à língua latina. E depois, com a chegada dos portugueses, né, com a chegada de mais portugueses, da família real, com a evolução da sociedade, certo? O latim começou a cair em desuso. Tá? Claro que não foi tão rápido assim, mas isso aconteceu. E aí, vamos dizer que o português começou a ser ensinado no Brasil, mas com viés de língua portuguesa, correto? Porque se nós tínhamos aqui uma corte portuguesa, se o Brasil era colonizado por Portugal, então era natural que o ensino do português fosse o português, de certa forma, voltado para o português de Portugal, certo? Era uma coisa natural. Com o desenvolvimento da sociedade, né, com a evolução da sociedade, a coisa começou, então, a se tornar, vamos dizer assim, mais brasileira. E nós tivemos um momento muito importante aí, que foi o surgimento da primeira escola de ensino de português no Brasil, que vocês vão já ver aí no texto o ano em que isso ocorreu, né, e como era chamada a escola, certo? A partir daí, essa língua portuguesa, ela passou a ser ensinada de outra maneira, ou vamos dizer assim, com uma outra visão. Porém, o que importa aqui para nós não é exatamente isso. O que importa para nós aqui é a metodologia de ensino. Então, no início, eram os índios e os jesuítas, certo? Então, houve muita mímica, certo? Houve muita gesticulação, certo? Houve uma alfabetização. Então, era como se os jesuítas estivessem ensinando crianças a ler, né? A escrever, talvez não, mas pelo menos a ler. E a falar a língua portuguesa. Aí observem um pouco, comecem a pensar comigo. É interessante porque naquele momento o que mais importava para os jesuítas era a comunicação. Eles não podiam exigir que os índios produzissem uma língua portuguesa absolutamente correta, aquela norma padrão, como nós chamamos hoje. Então vejam como é interessante isso, né? Porque lá nem se pensava nisso, né? Nem se cogitava essa coisa de ensinar a língua como comunicação, né? Essa coisa de sociolinguística, de sociologia, enfim, todos aqueles universos que acabaram por influenciar o ensino das línguas, né? Mas era isso que os jesuítas queriam, certo? Que os índios pudessem se comunicar melhor e, claro, as coisas pudessem caminhar de maneira mais fácil, certo? Então, inconscientemente, eles estavam ali produzindo comunicação, embora, né, eles estivessem, ou tivessem que começar do zero, como se eles estivessem alfabetizando os índios, certo? Isso é interessante porque é como se nós estivéssemos voltando, né, ao início daquele tempo. Só que hoje, com outros recursos, né,
com outras ferramentas, com uma outra visão, com outras contribuições, né, de outros ramos das ciências, correto? Como a neurolinguística, por exemplo, né? Como a metodologia, né? Então, isso começou a se desenvolver desde ali. Claro, quando, e era a única ferramenta que se tinha naquela época, se começou a usar o latim, aquilo ficou um pouco travado, certo? Mas, a partir do desenvolvimento da sociedade portuguesa no Brasil, nós então começamos a ter acesso aos livros de literatura, né? Porque aí eles começaram a aparecer no Brasil, e aí as pessoas começaram a poder ler, certo? Obras literárias. Claro que ainda eram obras escritas com o inglês de Portugal, mas quando a nossa literatura começou a se desenvolver, aí isso aí começou a ter uma roupagem mais brasileira, né? E nós tivemos, então, o surgimento da primeira escola, certo? De ensino de língua portuguesa no Brasil. E aí os anos foram passando, certo? As metodologias foram se aprimorando, certo? Vocês sabem que nós passamos por uma reforma do ensino, né? Quando começou a existir aquele tal de primeiro e segundo graus, né? Eles cortaram um ano do ensino, certo? E agora nós já estamos de volta, né? Aos 9 anos, certo? De ensino fundamental e aos 3 de ensino médio. E a partir de então, tudo começou a ser mais estruturado, certo, gente? Então, vamos dizer que o ensino da língua portuguesa no Brasil, ele foi um bebê, certo? Onde houve toda uma necessidade de alfabetização, né? Ela começou a engatinhar, aprendeu a andar, aí foi se desenvolvendo, surgiu uma literatura brasileira, certo? E a partir daí, então, o ensino começou a mudar de figura, mudar de fato, né? Então, os alunos tinham acesso à literatura, podiam ler mais, né? A gente passou a ter uma outra noção de como se deveria trabalhar uma língua, e aí fomos evoluindo até chegar aos nossos dias atuais, certo? Onde a língua não deve mais ser ensinada apenas como regras de código, certo? Não é só ensino de gramática. Nós precisamos contextualizar tudo isso. Nós precisamos fazer o aluno entender que existem momentos diferentes, com demandas diferentes, para trabalhar essa língua. E ele precisa ter acesso a isso. Seja através de obras literárias clássicas, seja através de obras literárias mais modernas, certo? Seja através da internet, seja através de programas de televisão. Tudo isso é viável, desde que o professor busque aquele equilíbrio sobre o qual nós já falamos anteriormente. Então, por que é importante a gente conhecer essa história, essa evolução da língua? Porque nós podemos ver como foram acontecendo essas principais transformações, tá? Para que a gente sinta ou visualize que alguns aspectos dessas transformações talvez ainda possam ser usados hoje, né? Vocês sabem, por exemplo, que alguns textos, especialmente no âmbito religioso, ainda são lidos em latim. Então, a gente não pode dizer que o latim é uma língua morta,
tá? Ela é uma língua inativa, correto? Ela não deixou de existir. Quando a gente diz a língua é morta, significa que ela não existe mais. E não é assim que acontece, né? Ela pode não ser ativa no nosso universo, no nosso contexto, mas ela ainda existe. E ela fez parte dessas transformações, tá? Então, a ideia de ter esse conteúdo, né, no curso de vocês é para que vocês possam visualizar as principais transformações metodológicas que foram acontecendo. Então, a gente tinha uma alfabetização absolutamente purista, né, simples, aquela coisa de você ensinar a criança a ler, pelo menos. Depois nós passamos a usar uma língua de referência, né? Então seria o que nós chamaríamos hoje de linguística contrastiva. Então você ensinava uma coisa e expandia isso para a outra coisa. Depois nós passamos a ensinar o português como português de Portugal, com a grafia, né? Com a ortografia, com os textos, a literatura clássica de Portugal. Depois, então, nós criamos uma identidade própria. E hoje, o que nós temos, que nós já conversamos um pouco sobre isso nas semanas anteriores, é o trabalho das habilidades linguísticas, certo? É o trabalho das habilidades ler, escrever, ouvir e falar, porque são essas habilidades que permitem a você usar a língua de forma significativa, certo? É usar a língua de forma a produzir sentido e significado, tá? Então, olha, vamos ver aqui, eu vou colocar a tela agora aí para vocês, tá? Peraí, que não está aparecendo nada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Eu vou colocar a tela para vocês, tá? E vamos ver como foi que tudo isso aconteceu, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, no primeiro parágrafo, que nós começamos lá nos tempos coloniais, certo? E que, a partir do momento em que a pessoa estava alfabetizada, ela passava direto à gramática do latim, certo? E a primeira gramática portuguesa só foi escrita em 1536, tá? Depois disso, nós tivemos algumas propostas de metodologia, né? Porém, o ponto mais importante foram as reformas do Marquês de Pombal, na década de 50, 1750, né? E transformaram o português na língua falada obrigatória na metrópole e no além-mar. Então, aí vocês estão vendo que logo depois dessa coisa do latim, etc., né, nós passamos a ter a língua vernácula de Portugal, né, o português de Portugal, como referência. Depois da independência, certo? Aí a língua nacional passou a ser uma afirmação política e cultural, ou seja, nós criamos uma identidade, certo? A partir do momento em que o Brasil se tornou independente, claro, nós criamos ali a nossa identidade cultural, certo? E aí nós podemos dizer que o Brasil começou realmente a existir como nação, certo? Então a sociedade brasileira passou a existir como nação. Aí, em 1854, houve outra reforma, tá? Com o Couto Ferraz.
certo? E aí passou-se a trabalhar a língua, a norma padrão, certo? Por quê, gente? Porque a língua portuguesa é uma língua mais, como é que eu vou dizer, criteriosa que o português falado no Brasil, vamos dizer assim, o português brasileiro, certo? Então, nós passamos, a partir de 1854, com o Couto Ferraz, né, e depois, a partir de 1871, a ter que fazer prova de língua portuguesa para a universidade, para entrar na faculdade. Então, vocês vejam que foi muito parecido com o que aconteceu agora, mais de forma contemporânea, quando o vestibular passou a ter a redação como obrigatória, certo? Então, vejam que as metodologias de ensino, né, os conteúdos, eles são cíclicos, mesmo que com recursos diferentes, né, com ferramentas diferentes. As metodologias de ensino, elas têm como base os estudos e as pesquisas que são feitas nas áreas de pedagogia, né, na área das ciências neurolinguísticas. Então, as contribuições que vão chegando acabam por modificar um pouco a visão da maneira de ensinar. Então, nesse momento aí, ó, em 71 e 54, você falar em variedades, né, em variações linguísticas, era impensável, certo? Há um negativo. Nós estamos falando da língua padrão, da norma padrão, tá? Bom, depois, lá por volta de 1940, né, já não havia mais consenso. Por quê? Porque aí nós já tínhamos uma sociedade estabelecida, certo? Nós já tínhamos a nossa própria cultura. E aí vocês sabem, a língua, ela se modifica diacronicamente e sincronicamente, ou seja, no tempo e no espaço. Então, ela estava em permanente evolução, em permanente dinâmica. Então, nós já precisávamos ter um português que contemplasse isso. E o trabalho em sala de aula precisava usar essas coisas todas, né? Que já estavam ali na sociedade, certo? Então, em 1950, certo? Apareceram novas palavras, novos vocábulos, e uma pessoa que talvez vocês já tenham ouvido falar apresentou tudo isso numa obra, que é o Matoso Câmara, tá? E, em 59, foi instituída a nomenclatura gramatical brasileira. Então, olha, uma referência de ensino do português, uma referência oficial e formal brasileira, só surgiu em 1959, vamos dizer assim. Claro que todos aqueles outros momentos foram importantes, né? Todos tiveram referência, mas uma referência oficial brasileira só surgiu em 59, quando a primeira nomenclatura gramatical apareceu. Certo, gente? Bom, aí, logo depois disso, nós já estamos, vamos dizer assim, na época contemporânea da língua portuguesa. E aí, são coisas que vocês já conhecem, certo? Então, eu só estou aqui avivando um pouco a memória de vocês. Então, olha, como eu falei para vocês, a LDB, né, a nova LDB de 1971, certo? Mudou um pouco a cara do ensino de língua portuguesa. Então, nós tínhamos primeira a quarta série, ensino básico, depois nós tínhamos quinta a oitava, certo? E aí
se começou a introduzir a oralidade nos trabalhos de sala de aula. Então, a cadeira, né, de ensino de português, ela era chamada de comunicação e expressão, certo? Quer dizer, comunicação e expressão. Então, a partir daí, né, de 71, com a LDB, foi que começaram a surgir, vamos dizer assim, os primeiros desejos de que a língua fosse ensinada de forma a promover os alunos, a dar aos alunos a chance de usar essa língua de maneira significativa, certo? Então, olha, como consequência de tais diretrizes, os exercícios de expressão oral passaram a integrar boa parte dos livros didáticos. E os textos literários mais elaborados, lembram lá que eu falei dos clássicos, foram substituídos por crônicas de linguagem coloquial. Então, foi aqui nessa reforma, vamos dizer assim, né, que nós tivemos um divisor de águas, tá? Foi aqui nessa reforma que nós tivemos o que nós chamamos de ponto de virada. Então, antes disso, nós trabalhávamos, né, a metodologia em sala era a da gramática, a da norma culta, a da língua vernacular. A partir daí, nós começamos a também ensinar os alunos que a linguagem coloquial existia, certo? Que a expressão oral nem sempre era igual à escrita, certo? E aí a coisa, então, começou a tomar outro rumo, né? Vamos dizer assim, a tomar outra roupagem. Aí começaram a surgir os estudos da sociolinguística, certo? Nós tivemos aí o surgimento de alguns estudiosos, como o Bichara, né? O Evanildo Bichara, o próprio Bânio, certo? Que começaram a questionar o uso dessa língua, né, a questionar o ensino de língua portuguesa como norma culta, esquecendo dessas manifestações que vão evoluindo na sociedade, né, que vão se modificando. E aí surgiram outros aspectos, como a sociologia, né, que mostrou que as sociedades se misturam, certo? E aí uma sociedade influencia a outra, então surgem outras palavras, né? A gente acaba se aculturando, vamos dizer assim, tanto para cá quanto para lá. Então, a gente sabe que isso tudo é verdade, isso tudo é realidade. Então, olha, a partir de 85, incrementou-se a discussão sobre o uso da gramática e das normas cultas. Elas aprisionam a língua ou não? Então, o Evanildo Bichara, né, o Celso Luft, o próprio Bânio, começaram a reclamar dessa coisa de você dizer assim, pô, você não fala direito, você não fala certo, você fala sempre errado, tudo errado. E aí as pessoas começaram a entender essas reclamações, esse posicionamento também de forma errada, tá? Então, vocês vão ler depois essa folha, porque eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês, e vocês vão ver que esses estudiosos, eles começaram a dizer, olha, a pessoa que fala a língua dessa forma, ela também tem uma gramática intrínseca a essa fala. Certo? Muitas vezes ela é uma gramática errada ou que contém erro, mas é uma gramática comunicativa. Então, a gente precisa entender a gramática como imanente à língua. Quer dizer, a gramática ela vem com a língua, não é a língua que vem com a gramática. Então, isso é um posicionamento sociolinguístico, tá, gente? Então, nós já vimos aqui, na semana anterior,
que não é nem tanto lá, nem tanto cá, né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Por quê? Você deve mostrar ao aluno que existe uma norma culta. Isso é necessário. Ele precisa saber que em determinadas circunstâncias, essa norma culta, ela tem que ser aplicada. Ela precisa ser aplicada. A gente já falou sobre isso. Então, você precisa trabalhar as regras gramaticais. Porém, isso aí tem que ser feito através de uma contextualização. Isso tem que ser feito através de momentos culturais, contextuais, sociais. Porque essas manifestações, elas fazem parte do dia a dia da língua. Certo? Então, o Luft, por exemplo, dizia assim, olha, o ensino da língua materna desse jeito é opressivo. Se você quiser ensinar a gramática de maneira pura, certo? Aquela coisa que não tem modificação nunca, isso é opressivo. E a proposta dele era que a gramática fosse uma consequência, certo? Do contexto linguístico, e não o contrário. Então, essa foi, vamos dizer assim, a principal, o principal momento, vamos dizer assim, de modificação metodológica para o ensino de língua portuguesa. Porque, vejam bem, né, gente, a metodologia, ela precisa evoluir junto com as outras ciências. Normalmente, uma metodologia de ensino, ela tem uma vida útil aí, uma durabilidade de 10 anos. Então, hoje, o que nós estamos fazendo é trabalhar o método comunicativo dentro da nossa sala de aula de língua. Certo? Nós estamos hoje trabalhando a língua, tá? Como um instrumento de enunciação, discurso e intercomunicação. Então, hoje nós sabemos que existe um emissor e um receptor. Esse receptor, ele interfere nas emissões. Certo? Então, olha, o aluno passa a ser um agente ativo. Ele tem uma língua, né? Ele tem uma manifestação linguística. Ele tem uma forma de se comunicar que não é, muitas vezes, igual a de ninguém, é própria dele. Pode ser que ela contenha erros vernáculos, né? Quer dizer, ele pode ser que naquela forma que ele tem de se comunicar, com a língua falada e até mesmo com a língua escrita, seja um pouco errada. Mas ela não quer dizer erro. Errada quando se compara com a norma culta, certo? Porém, não errada em termos de manifestação linguística. Tá? Então, o aluno passa a ser pensado de maneira diferente, como agente ativo, autônomo e construtor de suas próprias habilidades e conhecimentos, de forma que os processos de leitura e de escrita passaram a ser vistos como resultado da interação entre autor, texto e leitor. Então, vejam bem, olha, vamos imaginar que você esteja trabalhando uma leitura na sala de aula, tá? Você está, nesse momento, na aula de hoje, trabalhando uma leitura. Não adianta muito você pedir ao seu aluno só para identificar elementos linguísticos naquele texto. Então, por exemplo, olha, achem aí para mim os adjetivos, os advérbios, os verbos no passado. Isso é importante também. Mas é preciso que o aluno interaja com aquele texto, que ele interprete aquele texto, que ele aproxime aquele texto da realidade que ele conhece, para que ele possa interpretá-lo. Da mesma maneira
que não adianta você ensinar, por exemplo, português, você decidiu que você quer ensinar um determinado conteúdo através de uma obra literária. Mas você tem que lembrar que aquela obra literária foi escrita há alguns anos atrás. Então, a sociedade era diferente, a cultura era diferente. Então, você pode trabalhar, né, a estrutura da língua através daquela leitura. Mas para você trabalhar a linguagem, é preciso que você traga essa obra para o seu dia de hoje. É preciso que o aluno aproxime a obra da realidade dele. Então, a gente costuma dizer que se você vai usar uma obra literária, um texto literário, você faz leitura do texto e depois uma releitura do texto. Então, é a famosa teoria da recepção, né? Quer dizer, aquela leitura tem que produzir algum efeito em mim. E esse efeito não é igual em todas as pessoas. Então, é assim, você pode utilizar uma atividade do seu livro-texto, um texto de leitura, certo? Para trabalhar gramática. Você pode, não é errado isso, porque você também precisa ter o estudo desse código, né? Porém, isso é diferente de você trabalhar a interpretação textual. Então, aquele trabalho com os elementos gramaticais é utilizar a leitura para o exercício da língua, para a estrutura da língua. Não é para desenvolver a habilidade de leitura. Porque para desenvolver a habilidade de leitura, você precisa pedir que o seu aluno interprete a leitura, que ele interaja com o texto. Então, são coisas diferentes. Então, hoje nós sabemos que as duas coisas são importantes. Como continua sendo importante você fazer correções no seu aluno, certo? Então, você precisa ao corrigir algumas coisas. Mas há um momento para isso, certo? Como também há um momento para você mostrar ao seu aluno que aquilo ali é possível, que aquilo existe na realidade da língua. E que, portanto, em determinadas circunstâncias, aquilo é aceitável. Vocês lembram que o Magre, aquele cidadão que foi ministro do Trabalho, né, em um desses nossos governos aí, ele, em uma entrevista, ele disse assim, não, olha, isso aí é imexível. Essa palavra não existia. Ele criou essa palavra. E a partir, né, de tudo aquilo que veio depois, a palavra passou a ser utilizada, né, dentro do léxico da nossa língua. Então, são coisas, tá, que não podem passar desapercebidas. Então, muitas vezes o aluno diz assim, olha, professora, nesse diálogo aqui, o personagem tá falando errado. Aí o professor diz assim, realmente, faltou ele colocar a desinência do verbo. Ou então ele está dizendo nós vai. Você não vai ensinar aquilo como sendo correto, certo? Na língua normal, na língua culta, na norma padrão. Mas você não pode dizer para o seu aluno que aquilo ali está errado. Você vai ter que fazer a diferenciação. E a gente, muitas vezes, né, assiste aulas de professores que dizem assim, não, eu uso o método comunicativo, sim. Eu trabalho as habilidades, eu conheço os PCNs, né, eu conheço as BNCC. Mas lá na prática, ele só quer saber de ensinar gramática.
ele se esquece das manifestações linguísticas, que precisam ser comentadas e discutidas. Não é uma coisa muito fácil, né, gente? Nós sabemos disso. Mas ela é necessária. Vocês sabem que no Brasil existem infinitas manifestações linguísticas diferentes. Claro que nós não vamos poder falar de todas, né? Nem comentar dentro da sala de aula todas essas manifestações. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você esteja usando um texto literário do Patativa do Assaré, que é um cara analfabeto. Então, o texto dele é cheio de erros na norma culta, mas não na gramática, na língua funcional, que é a dele. É óbvio que se ele tivesse estudado, se ele tivesse ido para a escola, se ele não fosse analfabeto, ele poderia fazer textos melhores. Porém, o que ele quer mesmo é que as pessoas sintam qual é a realidade do texto literário que ele escreve, que ele produz. Quer dizer, que a filha produz, né? Porque ele não escreve, é a filha que escreve. Certo? Então, essa interação com o texto, certo? Essa discussão das manifestações linguísticas, elas são necessárias. Claro que existem os extremistas que dizem assim, olha, aquela professora ali, aquele professor está ensinando tudo errado para os alunos. Não é assim, o português que ele ensina está todo errado. Não é isso que você tem que fazer, tá? Você precisa esclarecer o aluno. Você precisa mostrar para ele que existe uma norma culta e que existe uma outra norma, que muitas vezes pode ser usada e é aceitável. Senão vocês imaginem, né, um índio que vai ao Congresso tentar defender uma determinada posição, como vocês já assistiram aí na imprensa. Se assim não fosse, os índios ou o índio não conseguiria defender nada. E não é isso exatamente que acontece. Certo, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Na verdade, né, nós estamos apenas, como eu disse, fazendo uma retrospectiva histórica. Mas é com base nessas evoluções, né, é com base nesses primeiros passos que nós podemos compreender o que acontece hoje, tá? A gente pode fazer comparações, né, gente? A gente pode usar uma coisa como parâmetro para outra. Então, a tendência é a língua e o ensino dessa língua acompanhar a dinâmica social. Vocês sabem disso, não existe língua nem linguagem sem sociedade. Então, essa dinâmica, ela precisa aparecer na sala de aula também. Ok? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, eu vou tirar aqui a tela, tá? E aí, eu quero lembrar a vocês que eu vou disponibilizar a gravação lá na plataforma, caso vocês queiram revisar, né, aquilo que nós conversamos. Também é preciso dizer que
a atividade desta semana, ela não tem pontuação. Nós estamos naquele rodízio, tá? Então, esta semana vocês têm lá uma atividade, porém, a pontuação é nula para esta atividade, certo? E não percam o prazo da postagem, tá bom? Que é o domingo à noite, certo? Essa é aquela que estava com a pontuação valendo 3? Como é, Andrei? É que essa semana eu tinha visto uma atividade lá valendo 3. É essa, não? Não. Ah, tá. É semana sim, semana não, tá? É porque Então, tem uma aqui do NP1, atividade obrigativa valendo 3 pontos, de 22 a 28 de fevereiro. então foi a semana passada que a atividade valeu 0. Então eu preciso verificar. Valendo 2 pontos, de 15 não, a 21. Então eu vou verificar lá, tá, Andrei? Sim, tá bom. Que Eu foi vou- a que a gente falou até domingo agora, né? Certo, eu Anteontem. vou dar, justamente, eu vou dar uma olhada, porque a atividade dessa semana não deveria valer ponto. Então eu vou lá dar uma olhadinha e vou corrigir, se for o caso, tá bom? Eu acho que tá certo, professor. Tá, atividade avaliativa 3, 0 pontos. Pelo menos Então. na minha plataforma tá assim. Justamente. Eu também acho que está correto, né? Mas eu vou dar uma olhada de qualquer forma, tá bom? Eu li errado.